Oi, eu sou o João Vitor e você tá no canal do N2 Poker Team. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouco do que você vai encontrar numa mesa de poker se você for jogar presencialmente. Primeira coisa que você tem que saber sobre uma mesa de poker e um jogo de poker. O baralho é composto por 52 cartas. Essas cartas aqui não fazem parte do jogo. Outra coisa muito importante que você vai precisar para poder estar jogando poker são fichas de diversos valores diferentes ou de diversas cores a qual você vai atribuir um valor. Por exemplo, essa ficha aqui vale 5, essa ficha vale 25, essa ficha vale 100, essa ficha vale 500. Outra coisa muito importante que você vai encontrar na mesa de poker é isso aqui. A gente chama isso aqui de botão. O botão, ele serve para direcionar para quem será entregue as cartas e quem irá pagar os blinds. João, o que é blind? Calma, garoto. Já eu vou te explicar. No jogo de poker, você vai precisar do baralho e alguém vai ter que ficar responsável por distribuir essas cartas. Caso você estiver jogando num clube de poker ou no cassino ou em algum lugar mais profissional, terá uma pessoa chamada de croupier que ficará responsável por fazer o embaralhamento e a distribuição das mesmas. Após feito o embaralhamento das cartas, começará a distribuição. Como é feita a distribuição das cartas no poker? No poker, as cartas são distribuídas tanto quanto para onde o jogo acontece no sentido horário. Horário definido pelo botão. A primeira pessoa a falar e a receber cartas no poker, nessa situação, é a pessoa à esquerda do botão. Vamos simular um jogo de poker. Vamos separar as fichas aqui e vamos pôr duas pessoas imaginárias aqui para jogar comigo. Aí cada pessoa, sendo onde está esse stackzinho aqui, que stack no poker é essas fichas que você tem. Esse aqui é o seu stack. É a quantidade de fichas que você tem. Então vamos lá. Eu já embaralhei as cartas, agora eu vou começar a distribuição. Vamos dar um exemplo aqui falando de Poker Texas Hold'em, que se você assistiu o primeiro vídeo, caso você não tenha visto, já vai lá agora assistir o primeiro vídeo para você entender as diferentes modalidades que existem no poker, saber um pouco mais sobre esse mundo. Mas, deixando claro aqui, estamos explicando aqui o Texas Hold'em nesse momento. Mas o poker, no geral, vai ter toda essa dinâmica aqui das fichas, do stack, do croupier das cartas, do button, isso tudo vai ter. Mas agora, a quantidade de cartas e as regras, cada jogo tem as suas específicas. Então vamos lá. Então a primeira pessoa é a pessoa que está à esquerda do botão para receber, que vai receber a primeira carta. Aí eu vou entregar até completar as duas cartas, já que o jogo que a gente está jogando é o Texas Hold'em. Agora, você lembra lá, você que ficou com dúvida do que são blinds, você vai descobrir agora. Todo jogo de poker vai ter uma blind definida naquele jogo. Por exemplo, aqui vamos usar o exemplo das blinds sendo 5 e 10. Então, a primeira pessoa à esquerda do botão vai colocar uma blind do valor equivalente à metade do que a segunda vai colocar. E esse valor é pré-definido, não é definido durante a vez da pessoa. Esse valor já é pré-definido e todos terão que colocar ele na sua vez de ser a primeira e a segunda pessoa à esquerda do botão. Nesse caso, o jogador número 1 aqui, vamos chamar de jogador número 1, será o Small Blind, que é o que vai colocar essa blind menor, de metade do valor dessa. E o segundo jogador número 2 será o Big Blind, que colocará a blind aqui valendo o dobro. Dito isso, a primeira pessoa a falar, a ter uma ação, depois de colocar as blinds, será a pessoa que está à esquerda do Big Blind. O Big Blind, na primeira rodada de apostas, que a gente chama de pré-flop, ele será a última pessoa a falar, será a última pessoa a ter ação. Ah, João, mas beleza, nesse caso eu sou, no caso você pensa, nesse caso você é a primeira pessoa. Que tipo de ação você pode tomar? Vamos lá, quando nós não temos ainda nenhuma ficha envolvida no meio,
a gente tem duas ações que a gente pode tomar aqui. Ou a gente pode desistir da rodada, eu vou aqui, vou olhar minha mão, vou pensar se a minha mão parece boa ou não. Ah, João, como é que eu vou saber se a minha mão é boa ou não? Calma, a gente vai ter vídeos falando sobre isso também. Então eu vou olhar minha mão e vou pensar se ela é boa. Se eu achei que a minha mão não é boa, eu vou anunciar a jogada fold. A jogada fold é quando eu desisto daquela rodada e falo que eu não quero envolver mais nenhuma das minhas fichas no meio daquela rodada. Lembrando que o poker ele é jogado geralmente em infinitas rodadas até que as pessoas decidam que por aquele dia está bom. Ou então, se você estiver jogando um torneio de poker, até só sobrar uma pessoa e ela ser declarada campeã daquele torneio. Então vamos lá. Nesse caso, eu faria fold. E a ação vai para o jogador número 1, que é o Small Blind. O Small Blind agora tem as mesmas opções. Ele vai vir aqui, olhar as cartas dele e ver se ele acha interessante ou completar a aposta. A aposta maior na mesa no momento, no valor de 10 fichas, ele só pôs 5 fichas. Então, se ele quiser continuar na rodada, ele tem que acrescentar mais 5 fichas. Ou ele pode também fazer igual eu fiz, ele pode foldar as cartas dele, só que aí ele já vai perder essa ficha que ele tinha colocado no meio aqui, que foi como aposta obrigatória, se ele não completar a aposta. Ou ele pode também dobrar a infinito a aposta, por exemplo. Essa aposta aqui é no valor de 10, então ele poderia colocar 20 no mínimo para aumentar, ou poderia colocar 500 se ele quisesse também. Não teria nenhum problema, não seria contra as regras ele fazer isso. Ele pode aumentar para o valor que ele quiser, porque esse jogo, Texas Hold'em, é sem limites de apostas. Então, se ele quisesse, inclusive, pegar todas as fichas dele e apostar, ele poderia. E o que aconteceria nesse caso? Ele pega todas as fichas dele e aposta. A ação vai vir para esse outro jogador. E ele se encontra agora em duas opções. Ou ele folda a mão dele e desiste, ou ele cobre a aposta desse jogador e será revelada todas as cartas que serão comunitárias. Ah, João, o que é carta comunitária? Calma, não fica afobado. Já já você vai descobrir. Então vamos lá. Então ele teria essas duas opções no caso de all-in. Eu, se fosse o jogador, eu só foldaria. Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos voltar e vamos dar um outro exemplo. Vamos dar um exemplo comigo resolvendo aumentar a aposta. Eu pego aqui e eu decido aumentar a aposta para 30 fichas. Esse jogador olha a mão dele e não acha tão interessante, então ele desiste. E o Cuprier irá recolher as cartas dele, as cartas não podem ficar com ele. O Cuprier irá recolher e colocar num cantinho aqui. E agora a ação vai para o jogador número 2, que é o Big Blind. Como eu pus 30 fichas, essa é a minha aposta. Eu aumentei 20 fichas, o valor que já tinha apostado. Então, no caso dele já tendo colocado 10 fichas no meio do pote, que a gente chama, no meio da mesa, ele só precisa colocar mais 20 fichas para poder estar indo para a próxima rodada de apostas e estar participando dela. No caso aqui, vamos supor que o jogador decidisse pagar a minha aposta. Iremos juntar as fichas e colocar ao centro da mesa. As fichas não devem ficar na frente do jogador depois de acabado aquela rodada de apostas. Elas devem ser recolhidas pelo Cuprier ou quem estiver responsável por fazer isso e colocados à frente da mesa. Agora iremos queimar uma carta e selecionar as 3 primeiras cartas do baralho e virá-las. Essas são as 3 primeiras cartas comunitárias do board, o chamado flop. Ao ser reveladas as cartas, ocorrerá outra rodada de apostas. Lembrando que agora, por as blinds não terem mais no flop, as blinds só existirem na rodada do pré-flop, a primeira pessoa a falar não será mais à esquerda do Big Blind, mas sim a primeira pessoa à esquerda do botão. Nesse caso, o jogador número 1 não está mais na mão, então ele não tem ação nessa rodada. E passa para o jogador número 2, que tem cartas. E agora ele pode decidir entre dar mesa. O que significa dar mesa ou dar check também? Significa
que ele não quer apostar nessa vez dele, ele quer passar a vez. Caso ele quisesse, ele olhasse as cartas e achasse favorável para ele, seja para tentar ganhar fichas do adversário, pois pensa que está bem, ou para tentar blefar o adversário e fazê-lo foldar uma mão melhor, ele poderia apostar o quanto ele quisesse. Recomendação nossa: sempre ao pensar na sua aposta, confira quanto dinheiro já tem no meio do pote. Nesse caso, tem 65 fichas. Então, recomendamos você fazer apostas referente ao quanto tem já apostado no meio do pote. Por exemplo, se ele pensa que a mão dele é boa ou que é uma situação favorável para ele estar blefando, ele deveria apostar próximo ao pote ou 2/3 do pote, meio pote, sempre buscando fazer apostas referentes ao tamanho que tem no pote. Isso é muito interessante, guarde essa dica para você. Vai dar um upgrade muito legal no seu jogo e vai te fazer sair na frente dos seus amigos ou dos seus adversários que estiverem jogando contra você na mesa. Vamos supor que o jogador número 2 optou por dar mesa e chega a minha vez. Eu posso optar ou por dar mesa também, e quando a última pessoa falar, ou seja, a pessoa mais próxima do botão a ter cartas, optar por dar mesa, acontece que naquela rodada ficou de acordo entre os jogadores que eles não querem uma aposta e eles querem ver a próxima carta comunitária, que se chama Turn. Ao ser virado turn, ocorrerá como aconteceu depois de ser virado flop, vai a opção para o jogador número 2 de apostar novamente ou dar mesa. Vamos supor que ele dê mesa e vem a ação para mim novamente, onde eu posso ou apostar ou dar mesa. Vamos supor que eu dê mesa também. Então será revelada a quinta e última carta comunitária, chamada de River. E será novamente a ação do jogador número 2, onde ele pode optar por ou apostar ou dar mesa novamente. Vamos supor que o jogador número 2 opta por dar mesa e eu opto por dar mesa também. O que acontece agora? Será revelada as nossas cartas e aquele que tiver o melhor jogo de pôquer, nesse caso, irá ganhar. Ah, João, mas como que eu vou saber a força das mãos, o ranking das mãos? A gente vai deixar disponível para vocês uma tabelinha aqui embaixo para vocês estarem baixando e sabendo lidar. A gente vai disponibilizar para vocês uma tabelinha aqui embaixo para vocês estarem baixando e poder estarem entendendo melhor.